Graça e paz a todos. Estamos de volta. Bom estar aqui com você, né, neste canal, neste culto de oração e doutrina da Igreja Batista Carvalho de Justiça, nesta quinta-feira, 3 de setembro de 2020. Mais um dia que o Senhor nos concede na sua presença, e grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A nossa alegria é estarmos servindo ao Senhor, a esse Deus que tudo pode, que tudo faz em favor dos seus. Essa é a nossa alegria, a nossa certeza. Nós vamos orar nesse momento. Eu convido você para estar orando juntamente comigo, agradecendo ao Senhor por mais este dia. O nosso último encontro foi na terça-feira, né? Já tem 2 dias, mas com toda certeza nós estamos unidos, né? Porque quem nos une é Cristo Jesus, né? Jesus pagou um alto preço justamente para fazer este elo de ligação entre cada um de nós, e por isso hoje nós podemos chamar um ao outro de irmão em Cristo Jesus, o nosso Senhor, né? Sendo Jesus, algumas pessoas até falam carinhosamente, se referindo a Jesus, que ele é o nosso irmão mais velho, né? E com toda certeza Jesus está junto ao Pai, intercedendo por nós, e nós podemos contar constantemente com a presença dele. Vamos orar nesse momento? Ó Deus, Senhor, que alegria nós estarmos aqui mais uma vez como igreja do Senhor, apesar do distanciamento social, mas nós estamos juntos, unidos, Senhor, no Teu nome, ó Pai, nome todo-poderoso, que é o nome de Jesus. Ó Pai, assim nós estamos neste único propósito de engrandecer o Teu nome, Pai, fazer conhecido o Senhor, de nós estarmos orando uns pelos outros, de nós estarmos cantando louvores ao Senhor. A nossa alegria em chegarmos até aqui, este dia, este horário, e sabemos que o Senhor tem cuidado de nós em todos os momentos que agora são passados, mas que também é um Deus presente e está conosco nesse momento. Ó Deus, continua a nos orientar, tomando as nossas vidas, conduzindo, Senhor, a nossa vida, todo o nosso corpo, todo o nosso espírito, para a glória e o louvor do Teu nome. Ó Deus, realiza os Teus propósitos. Este culto é para o Senhor e nós oramos em nome de Jesus. Nós vamos cantar nesse momento. Eu convido você para cantar a música Quão Formoso És. enche a terra.
tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em sua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém, amém. Maravilhoso é estar na presença do Senhor. Maravilhoso é contemplar o Senhor. Vamos cantar ao único que é digno. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Te exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Te exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Eu consagro todo meu ser a Ti. Amém. E para finalizar, vamos cantar Como é Precioso, Irmão. Também é bem conhecida
esta música da igreja, né? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andamos com Jesus e expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmã. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Amém. Em Cristo somos um. Nesse momento nós vamos orar ao Senhor, depois nós vamos à mensagem deste dia, que está baseado em Atos, capítulo 7, do versículo 54 ao 60. Mas nesse momento nós vamos orar. Eu convido você para estar orando junto comigo. Vamos orar. Ó Pai, nós cantamos louvores ao Senhor do coração, Pai. Ó Deus, na alegria, de fato, de te servirmos, Senhor, de conhecermos ao Senhor, um Deus tão bom, um Deus poderoso, um Deus que tem nos abençoado constantemente. Ó Pai, e em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, colocar diante de Ti, Pai, a Tua igreja espalhada por toda a face da terra. Toma em Tuas mãos, Senhor. Continua abençoando, continua suprindo o Teu povo, continua, Senhor, fortalecendo, animando, ó Deus, com aqueles nossos irmãos que estão sendo perseguidos, Pai. Nesse momento, parte da Tua igreja é perseguida e nós oramos em favor dos nossos irmãos para que o Senhor conceda graça, né, para cada um deles, Senhor. Ó Deus, continua a abençoar as famílias, Senhor. Ó Deus, continua a abençoar, Pai, aqueles
que estão em busca de emprego, o Senhor abrindo porta de emprego. Continua, Senhor, a restaurar a saúde física, a saúde espiritual, a saúde da alma, Deus. Ó Pai, continua, Senhor, a nos sustentar nos teus caminhos. Porque é de fato o Senhor quem nos sustenta. É o Senhor quem nos coloca em pé todos os dias, porque as tuas misericórdias têm se renovado nas nossas vidas. Fala conosco através da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos à meditação da palavra do Senhor. Atos. Estamos na série de mensagens em Atos dos Apóstolos, que concordo quando alguns dizem Atos do Espírito Santo. Atos do Espírito Santo. Porque vejo que deve ser, ou seria o ideal, deve ser o ideal, que a leitura que nós estamos fazendo do livro de Atos seja a mesma leitura para a nossa vida com Cristo, nós que caminhamos com Cristo Jesus. Atos do Espírito Santo na vida dos discípulos de Cristo em pleno século XXI. Certo? Então a nossa leitura do livro de Atos está sendo neste viés do Espírito Santo conduzindo os cristãos, tá certo? E continuará nessa leitura, porque de fato é recorrente quando Lucas, ele na sua abordagem, na sua narração, ele sempre faz questão de dizer apóstolo cheio do Espírito Santo, Estevão cheio do Espírito Santo, Pedro cheio do Espírito Santo. Então faz questão de dizer, de se referir ao Espírito Santo. Então, Atos do Espírito Santo. Eu não estou aqui querendo colocar novo nome no livro de Atos, não, tá certo? Eu estou apenas concordando com vários teólogos, vários estudiosos da palavra do Senhor, quando eles se referem dessa maneira. Eu ouço falar dessa maneira desde que eu era garoto no Evangelho, tá? E agora que tenho uma maturidade, também estudo a palavra do Senhor, nós podemos concordar com o que os nossos irmãos falaram e continuam falando a respeito desse livro de Atos. Então vamos lá. Atos, capítulo 7, do versículo 54 ao 60. Diz assim: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes. A fúria daquele sinédrio, dos sacerdotes que compunham aquele sinédrio, eles não estavam gostando do discurso de Estevão. Então eles ficaram furiosos. Quando chegou, Estevão fez todo esse discurso, e quando chegou no final dele, que está no 51 ao 53, ele disse assim: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Aí, nesse contexto, que começamos a leitura, que dá continuidade a toda essa cena. Então, vou repetir. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse:
Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Essa é a primeira vez na Bíblia que faz referência a Saulo, né, que vem a ser Paulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu, que quer dizer morreu, né? Faleceu. Meus irmãos, nós, nesse pequeno trecho aqui da palavra do Senhor, né, nós vemos aqui 3 verdades que nós podemos aplicar na nossa vida, tá certo? E são 3 pontos muito importantes. Este é o último relato a respeito de Estevão. E o que nós podemos extrair dessa leitura, deste texto aqui, né, é a primeira verdade. O Espírito Santo revela aos seus a compensação da glória eterna. O Espírito Santo revela aos seus a compensação da glória eterna. Vem o desenrolar aqui no versículo 54, a fúria com que aquele grupo, o sinédrio, se enfureceu contra Estevão, rangiu os dentes, né, contra Estevão, ficaram de fato muito irados, né, e pegaram e então Estevão, quando ele olha para os céus, ele então percebe, né? Ele vê, é uma visão de Deus para ele, vê Jesus, Deus em glória, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. É interessante, meus irmãos, como Lucas, que é o autor, ele sempre faz questão de lembrar que os apóstolos, inclusive Pedro, né, faz muita referência a Pedro até aqui, né, e ele faz questão de lembrar que Pedro, que os demais apóstolos e agora Estevão estavam cheios do Espírito Santo. Não é a primeira vez que Lucas faz menção ao enchimento do Espírito em Estevão. Desde a escolha, porque Estevão foi um dos 7 escolhidos ali para servir as viúvas e os necessitados, né? E a cada situação que Estevão se apresenta em cena, Lucas ele faz questão de dizer que cheio do Espírito Santo. O fato é que aquele momento terrível de sofrimento, e agora que Estevão estava passando, era a maneira que Deus iria ser glorificado pela vida de Estevão. E a motivação de Estevão em testemunhar de Jesus diante daquele tribunal era a expectativa da glória eterna. Essa era a motivação de Estevão. De servir ao Senhor Jesus através da sua vida na certeza
de que ele seria recompensado, tendo a glória eterna. Estevão estava certo de que Deus seria fiel o suficiente para garantir a sua morada eterna com Jesus. E naquele momento em que Estevão consegue ver com os seus olhos espirituais, naquele momento era Deus o confortando, confirmando o que o aguardava. O texto diz: viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Ou seja, a vitória de Jesus era também a vitória de Estevão. A vitória de Jesus é também a nossa vitória. Naquele momento, Estevão teve a oportunidade de testemunhar ainda, mesmo em ameaça de perder a sua vida, de testemunhar as demais pessoas, porque ele não somente viu, mas ele falou. Então ele testemunhou em que posição Jesus estava, glorificado ao lado de Deus Pai, à direita de Deus Pai. Meus irmãos, a vitória de Jesus é também a nossa vitória. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, o apóstolo Paulo escreve da seguinte maneira: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ver Jesus em glória à direita de Deus Pai é uma motivação para você? Se torna uma motivação para você? Diante do que a Bíblia nos informa, nós acabamos de ler, se torna uma informação para você, uma motivação para você? Te anima a continuar em frente? A fidelidade de Deus é o que deve motivar a nossa fidelidade a Ele. Eu tenho certeza de que o Santo Espírito do Senhor está falando diretamente e constantemente a você que vale a pena prosseguir até o final. Vale a pena prosseguir até o final, sem negociar a sua fidelidade a Deus com ninguém, nem com situação alguma. Porque Deus é fiel, a recompensa é certa. Deus há de recompensar aqueles que perseverarem até a morte. E essa foi a certeza que Estevão teve. Ao glorificar a Deus através da sua vida, Deus mostra a ele claramente a recompensa da glória eterna, que ele iria desfrutar daqui a alguns instantes. Deus dá a garantia por meio de Jesus a todo aquele que vencer a morte, sem renunciar a Jesus. Então a garantia que Jesus, ele é um vencedor, porque ele venceu a morte, ao terceiro dia ele ressuscitou e vive para todo sempre. A vitória de Jesus é a nossa vitória. Há uma grande recompensa nos aguardando. Jesus foi preparar. Por isso, não se turbe o vosso coração, ou seja, não fique inquieto, não fique em agonia. Creia em Deus, creia também em mim. Essa é a mensagem de Jesus para todos nós. Há uma grande recompensa. E é através do Espírito Santo nós podemos enxergar essa grande recompensa. Podemos ter a certeza de que tudo vale a pena no Senhor. A segunda verdade que nós encontramos aqui é que o Espírito Santo prepara-nos para sofrer por amor a Cristo.
Versículo 57 ao 59 diz assim: mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Meus irmãos, o Espírito Santo prepara-nos para sofrer por amor a Cristo. Aqueles homens estavam muito incomodados ao ouvirem Estevão falar de Jesus. Quantas pessoas ficam incomodadas quando nós falamos do Senhor Jesus? Ficam impacientes. E ainda mais ao ouvirem ele dizer, que via Jesus em glória à direita de Deus. Para eles era inadmissível ouvir alguém falar de Jesus, ainda mais Jesus daquela maneira. Eles não criam no Senhor Jesus. É interessante, a gente imaginar a cena. Eles tapavam os ouvidos e gritavam ao mesmo tempo, parecendo crianças mal criadas, crianças mimadas, que além de tapar os ouvidos, ficam gritando, falando mais alto. Meus irmãos, não sendo suficiente, aqueles homens arrastaram Estevão para fora da cidade, já que eles achavam que não podiam cometer o assassinato de Estevão dentro de Jerusalém, por acharem Jerusalém a cidade santa, Jerusalém conhecida como cidade santa. Então o crime deveria ser fora da cidade, e então assim eles fizeram. Eles apedrejaram Estevão, começaram a apedrejar Estevão. Tanto os apóstolos quanto os novos discípulos, eles sabiam o que os aguardava. Eles sabiam. E o que é que os aguardava? Sofrimento, perseguição e morte. Eu quero dizer que nenhum deles esperava ter uma ascensão social. Nenhum deles esperava ter uma conta bancária recheada e tudo mais o que é pregado em nossos dias com a teologia da prosperidade. Nenhum deles pensava nisso, Mas eles tinham plena consciência de que não havia promessa nenhuma da parte de Jesus com relação a estas coisas. Pelo contrário, a prática mostrou o quanto o Senhor Jesus, que esteve com eles corporeamente, sofreu e até mesmo morreu até pouco tempo atrás. A prática, na verdade, era essa. O quanto a mensagem de Jesus trouxe consequências danosas para eles, sofrimento, perseguição e até mesmo a morte. E eles tinham plena convicção de que nada além disso, ou simplesmente isso, era o que aguardava eles. Meus irmãos, a convicção deles era tão grande com relação ao sofrer por Cristo, por amor ao Evangelho, que eles chegaram ao ponto de estarem contentes e satisfeitos por estarem sofrendo por causa do nome de Jesus. Nós já meditamos a respeito disso em Atos capítulo 5, versículo 41. Eu vou ler para vocês. Que diz assim: os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Esse mesmo sinédrio, esse mesmo tribunal, causando sofrimento
dos seguidores de Cristo, foi o mesmo que causou o sofrimento de Jesus, o mesmo que condenou Jesus à morte e que agora persegue os discípulos do Senhor Jesus. Lembrando que pouco tempo antes o texto nos mostra aqui no 5:40 que eles foram açoitados, ou seja, levaram 39 chibatadas. E ainda assim saíram alegres, contentes, satisfeitos por terem sido humilhados. Eles tinham plena convicção do que aguardava eles. Meus irmãos, nós não podemos esperar nada menos do que isso. Precisamos estar preparados. O Espírito Santo do Senhor nos prepara para as dificuldades, para os sofrimentos, para sofrermos por amor a Cristo. E aqui eu quero ler 2 Coríntios, capítulo 4. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18, que diz assim: por isso não desanimemos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Esta eternidade que estava aguardando Estevão, que ele tinha convicção, os apóstolos e a nós também. Há algo maior. É aquela mesma glória que Estevão tinha visto. Jesus, a glória de Deus, Jesus à direita de Deus, a majestade do Senhor. É para esse lugar que nós vamos. O Espírito Santo nos prepara a sofrer por amor a Cristo. Meus irmãos, é por isso que dia após dia nós precisamos fazer como Estevão fez. Nesse momento, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Dia após dia, nós precisamos estar preparados, o Espírito do Senhor nos prepara, precisamos ter esta convicção, porque todos os dias somos entregues, como ovelhas no meio de lobos. O apóstolo Paulo escreve de uma maneira também excelente: esses leves e momentâneos sofrimentos não se comparam com a glória futura que veremos de desfrutar, que nos aguarda. Por isso, vamos fixar os nossos olhos não naquilo que é transitório. E o que é transitório? Tudo aqui é transitório. Tudo passa. Dinheiro passa, carro passa, casa passa, sofrimento passa, alegria momentânea passa, mas fixemos os nossos olhos naquilo que é eterno. O Espírito Santo prepara-nos para sofrer por amor a Cristo e nos dá leveza, a convicção de que tudo isto vale a pena, porque o futuro glorioso é muito maior do que tudo isso. A terceira e última verdade que nós encontramos aqui é que o Espírito Santo nos ensina a perdoar como Jesus perdoou. Que coisa difícil, né? Que coisa difícil, mas tão importante. O versículo 60 diz assim: então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Meus irmãos, nós percebemos algumas semelhanças na fala de Estevão com a fala do Senhor Jesus.
quando Jesus estava naquela cruz. A primeira semelhança que nós percebemos é a seguinte: quando Estevão diz no versículo 59, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Se assemelha com a palavra que o Senhor Jesus, que está registrado, disse que está registrado em Lucas 23, 46, quando ele estava naquela cruz, ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essa é a primeira semelhança. A segunda semelhança da fala de Estevão com a fala do Senhor Jesus está nesse versículo 60 que nós acabamos de ler, em que ele diz, Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Se assemelha justamente quando Jesus disse ainda ali naquela cruz, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Eu quero dizer, meus irmãos, dizer para todos nós, incluindo todos nós, discípulo que é discípulo de Jesus, segue o modelo do seu mestre, segue o exemplo do seu mestre. Aquele que levanta a bandeira do nome de Jesus, age como Jesus agiu. Não se espera também mais do que isso. Agir em todos os momentos, desde a sua conversão, que vai se aprimorando a cada dia, até mesmo quando estivermos diante da morte. Este episódio da vida de Estevão de fato, mostra que ele seguia o modelo de Jesus até mesmo naquele momento de enfrentamento da morte. Mesmo naquele extremo de sofrimento. Sendo apedrejado. Ele diz estas palavras, Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Precisamos seguir o modelo de Jesus. Jesus veio para ser esse modelo, para a minha vida e para a sua vida. Quando nós dizemos que seguimos a Cristo, precisamos segui-lo em todos os aspectos. Desde quando ele se apresentou, manifestado em carne, até a sua morte. Não podemos ser discípulos pela metade. O discípulo faz o que o seu mestre faz. Eu quero aqui ler Lucas, capítulo 6, versículo 27 ao 36. Lucas 6. Do 27 ao 36, que diz assim: Mas eu digo a vocês, isso Jesus falando, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que o amam? Até os pecadores amam aos que o amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim.
E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amém. Porém, os inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Meus irmãos, a base para nós exercermos o perdão a outra pessoa é o perdão que nós recebemos de Deus através de Jesus. Fomos perdoados porque nos apresentamos bonzinhos diante de Deus? Não, porque Jesus nos tornou bons diante de Deus, nos justificou diante de Deus. O modelo é Jesus. O modelo que precisamos seguir, o exemplo que nós precisamos seguir. E aqui há a prova na vida de Estevão, que ele seguiu integralmente o modelo de Jesus para a sua vida. O homem cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Para nós concluirmos, o crente cheio do Espírito Santo fixa os seus olhos na recompensa celestial que nos espera, que é a glória eterna. O crente cheio do Espírito Santo deve estar preparado para sofrer por amor a Cristo e aprender a perdoar como Jesus perdoou. Portanto, sejamos cheios do Espírito Santo. Isso quer dizer, quando a palavra nos estimula, né, enchei-vos, ainda há espaço para ser preenchido por este Santo Espírito na nossa vida. Se ainda há espaço, se permita ser cheio do Espírito Santo, para gozar de toda a glória, de toda a recompensa que o Senhor nos dará naquele grande dia. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente. Vamos orar nesse momento? Ó Pai, agradecidos nós estamos, Senhor, porque a Tua palavra tem sido base para a nossa vida. Tem sido um aprendizado muito grande, um aprendizado constante, uma alegria, Senhor, que de fato inunda o nosso ser, preenche a nossa vida, nos dá direção a seguir, nos estimula a permanecermos neste caminho. Ó Deus, não há decepção em estarmos Te seguindo, Senhor. Alguém pode dizer, a morte, Jesus também morreu. Jesus sofreu para que nós possamos ter vida. O grande alvo, a grande recompensa não está aqui neste mundo, mas está na glória eterna. E é com vista a esta glória que nós o buscamos, que nós o servimos, que nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. Toma a nossa vida, Senhor, conduz para a glória do Teu nome. Continua a falar conosco através do Teu Santo Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. E assim chegamos ao final de mais um culto de oração e doutrina da Igreja Batista Carvalhos de Justiça. Continue firme nos caminhos do Senhor. E até o próximo domingo, que nós estaremos voltando ou fazendo todo esforço para voltarmos ao culto presencial domingo à noite, tá certo? Que Deus nos abençoe grandemente. Tenha uma boa noite em nome do Senhor Jesus.